Lição 72. Eu fiquei até agora presa no meu ego de como fazer essa lição. Mas eu falei que eu não ia ficar sem fazer, que eu ia falar o que o meu coração me guiasse para fazer, que o Espírito Santo me guiasse para falar. É uma lição muito forte, né? Desde ontem ainda estou digerindo a lição de ontem. E a lição 72 fala assim: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Deixa eu conferir aqui, porque minha letrinha está maravilhosa, né? Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Como eu falei no outro vídeo, na outra lição, a gente fala que salvação é muito usado esse termo, né? Mas a salvação, a gente tá falando aqui nesse plano, tá? A gente não tá falando do outro plano sobre salvação. A gente tá falando nossa salvação aqui mesmo. Eu até falo que é a nossa salvação da nossa própria mente, né? Do nosso controle, né? Dos nossos conflitos internos, de sofrer, de ir para um caminho de sofrimento. É essa salvação que ele fala, tá? Ela é muito complexa, então eu vou tentar falar de acordo com o que eu entendi, para não confundir quem nunca teve contato com o curso em Milagres. E quem achar interessante, eu acho legal olhar os vídeos desde o começo, né? A gente tá na 72, então você tem 72 vídeos aí, tem alguns que tem mais de um, tá? Que eu fiz uns trechos aí, então dá uma olhadinha. Bom, gente, o que acontece? Existem dois planos para nós. Salvação, né? Que é o plano de Deus. E o plano do ego, que é aquele plano de sofrimento. Vamos dar um exemplo. Eu falei umas coisas para você e você não gostou do que eu te disse. Você, por mais que você tenha uma personalidade tranquila, você vai ficar às vezes revidando aquilo. E teu ego vai falar para você assim: vai lá tirar satisfação. Você não pode passar por isso. Como se o que a pessoa falou para mim, pudesse me ofender, a não ser que eu deixe isso acontecer. Porque a pessoa não tem esse poder. A gente sabe disso, mas a gente tem que revidar, porque ensinaram pra gente. Esse é o caminho do ego. Eu estou dando um exemplo mais simples. E o ego, aqui dentro de um curso em milagres, a gente pode chamar ele de inimigo, de metáfora. Esse ego que a gente está falando aqui é uma metáfora. Osho tem, no tarô do Osho, tem uma cartinha que eu podia ter separado, não lembrei, que é o céu e o inferno. É mais ou menos isso. Céu e inferno, o ego e Deus, Espírito Santo. Porque ao mesmo tempo que eu estou no céu, isso, gente, que a gente está falando é sobre aqui na matéria. Não é o céu, o inferno, o outro aí que a gente sabe aí que existe aí, que ensinaram pra gente. Eu estou falando aqui agora. O Osho fala do céu e inferno. Agora eu estou no céu e daqui segundos eu posso ir pro inferno mentalmente. Então, assim, é exatamente isso que a gente está falando aqui. É exatamente isso que a lição quer mostrar. Você tem dois caminhos e você pode escolher, porque você tem o livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio faz a gente quebrar a cabeça demais porque ele é do ego. Quantas vezes eu não bati no peito para falar para alguém que ele tem o livre-arbítrio? Mas se você quiser, eu tenho livre-arbítrio. Mas o meu livre-arbítrio fez eu quebrar a cara várias vezes. Passar por situações que eu não precisava ter passado. Passar por humilhações que eu não precisava ter passado. Mas eu tinha o livre-arbítrio. O livre-arbítrio só faz a gente quebrar a cabeça porque é do ego, é do inferno. Vamos usar essas metáforas, tá? Quando a gente começa a ceder, a parar de resistir ao plano de Deus, a gente não tem que tomar decisões mais. E isso é um treino, é você treinar a sua mente. Isso não tem como não ser através de um treino. Não acontece de uma hora para outra. Eu vou dar um exemplo aqui sobre constelação. Muitas pessoas me procuram e eu sempre tenho a mesma posição, pode ser que um dia eu mude. As pessoas querem fazer constelação achando que elas vão mudar a vida delas através de uma constelação. Aí eu falo que eu prefiro a terapia sistêmica, porque a gente vai olhar, vai constelando, vai trazendo para a consciência, porque é isso que é constelação. Eu ir lá com os bonequinhos ou com pessoas, vai melhorar?
Vai, mas eu, Priscila, acredito na terapia. Porque eu tenho que trazer para a consciência as questões, trazer para a luz as questões. E aí sim, fazer de uma forma diferente. Porque se eu trazer para a consciência e nada fazer, não vai acontecer nada. Você só vai ter informação e às vezes sofrer mais com aquilo, tá? É assim que eu enxergo. E recebi várias pessoas aqui com buraco na alma profundo de informações que receberam e não sabem o que fazer com ela. Por quê? Porque foram lá, fizeram uma constelação e só, tá? Então, é sobre isso. Olha, meu déficit gritou aqui agora, porque eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto. Gente, foi até hilário agora isso, porque eu não lembro por que eu entrei no assunto. Ah, do treino, né? Tava falando do treino, de treinar a mente. Então, às vezes a gente quer as coisas para ontem e não existe. Então, a lição fala hoje pra gente deixar o julgamento de lado e perguntar para Deus qual que é o plano de Deus para nós. Assim, Pai, qual que é o seu plano para mim? Qual que é o seu plano para nós? Aí ele fala para falar assim, Pai, o que é salvação? Para você perguntar. Eu não sei. Diz para mim para que eu possa compreender. Então ele fala para você dar esse comando durante o dia. Ah, eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas conta aí 24 horas. E senta aí por um minuto, anota num papelzinho assim, porque eu esqueço. Eu esqueço. E fala, e lembra, né, marca e fala, Pai, o que é salvação? Eu não sei. Diz, né, para que eu possa compreender. Olha que lindo isso. E espere em silêncio pela sua resposta. Espera tranquilo, no silêncio, porque às vezes as nossas mágoas vai falar tão alto, vai gritar tanto que a gente vai ter dificuldade de ouvir. Às vezes a gente usa a nossa mágoa pra gente fechar os olhos e tampar os nossos ouvidos e não compreender os sinais e não ouvir a voz do Espírito Santo. E agora a gente está decidido, através dessa lição, de ouvir e aprender. E a gente vai falar para ele, Pai, o que é salvação? Eu não sei. Diz para mim, para que eu possa compreender. Porque todas as vezes que a gente pergunta, a gente é respondido. Porque na Bíblia mesmo fala, buscas e acharás. E a gente não vai perguntar para o nosso ego, a gente vai perguntar para Deus, para o Espírito Santo. Para a pessoa que pode responder da forma correta. Para a verdade. Isso é um treino para a gente se lembrar de quem nós somos. Porque nós nascemos na essência e a gente foi se perdendo. De quem a gente verdadeiramente é. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, nós somos herdeiros de Deus. A gente contou tanta historinha pra gente e pegou tantos rótulos de outras pessoas que a gente se esqueceu de quem a gente é. Hoje caiu eu fazendo um tarô do Osho aqui e caiu a cartinha da confiança. E é o que mais a gente precisa confiar. Porque às vezes eu sei que nada vai me faltar, mas eu tenho uma conta para pagar amanhã. E não quer dizer que eu não tenho que trabalhar, mas quer dizer que eu tenho que confiar. Porque se eu não confiar, eu vou pro plano do ego. E fico desesperada e nem consigo trabalhar. Mas se eu confiar que eu sou filha de Deus e tenho direito a tudo que tem aqui, nada vai me faltar. Então eu tenho dois caminhos, o do ego e o da salvação. E eu preciso querer ouvir, eu preciso querer parar de sofrer, escolher, treinar minha mente para isso. Ele vai te responder, desde que você esteja determinado a ouvir.
E aí, você pode, às vezes, ficar com a mente bem barulhenta e você pode falar assim. Todas as vezes que você vê que você tá magoada com alguém ou lembrando de algo que não te faz bem, você vai falar: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu aceite ao invés disso. Ou seja, que eu aceite Deus ao invés disso. Aí você vai falar de novo: Pai, o que é salvação? Eu vou deixar escrito, tá? Na descrição. Então o exercício começa assim. Em seguida, aguarda mais ou menos, fala isso e fica em silêncio, né? De preferência com seus olhos fechados, para você poder escutar a sua resposta. Olha que lindo isso, né? Ele fala que se você fizer uma prática 2 vezes nas próximas 24 horas já é o suficiente, tá? Então, você fala isso, depois você fala: Pai, o que é salvação? Eu não sei. Diz para mim para que eu possa compreender. Então é o que você vai falar no dia de hoje. É muito lindo, né? Mas precisamos estar dispostos a ouvir, determinados a ouvir. E creio que se você chegou até aqui, você está disposto a ouvir, está cansado de ouvir o seu ego, de ouvir essa vozinha que só te leva para um caminho de dor e sofrimento. Eu sempre falo nos meus vídeos numa plataforma que eu tenho 2 caminhos. Tomar decisões por si próprio e sofrer, ou pedir para o Espírito Santo me guiar para um caminho de felicidade, que é a única meta que Deus tem para mim e para você. Deus não tem outra meta a não ser essa. E é isso, meus amores. Vou deixar a lição para você. Me conta como tem sido aí descobrir essas verdades sobre você mesmo. Nunca se esqueça, a única meta que Deus tem para você é a felicidade. Não existe outra. A outra meta não é real, só é real essa.